tenho a chodinha sede. Dá-me uma gotinha d'água. Essa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, algo a voltar a ver. Alguma vontade de ver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola ninguém canta. Ermidas Sado e Abela, São Bartolomeu e Santiago, Dala e Ortiga tão bela, sinos no coração te trago. Em 34 inaugurada, a 21 de São João, serras cavadas à mão, com picaretas enxada, homens de mão calejada, comendo pão com morcela, conseguiram fazer dela o orgulho dos governantes, já não era o que era de antes, Ermidas, Sado e Abela. Há exatamente um século, na herdade do Cartacho, propriedade do lavrador Manuel Joaquim Pereira, nasce ao quilómetro 129,60 da linha do Val do Sado, agora vila de Ermidas Sado. A minha avó materna, Maria Filipa Pereira, é prima do lavrador Manuel Joaquim Pereira, sendo que o meu bisavô, pai dela, era tio do Manuel Joaquim Pereira, o fundador da nossa terra. A minha avó materna recorda-se daqui, nesta charneca do Cartacho, ainda haver lobos, isto no início do século XX. Portanto, sou um alentejano puro. É preciso explicar o porquê de uma localidade, porque é que uma localidade nasceu num determinado sítio e não noutro, e porque é que nasceu desta maneira. Situando-se na zona de transição entre a planície efetiva de Ferreira do Alentejo-Beja e a região litoral de Sines, quilometricamente quase equidistante em relação às duas zonas e distando apenas 2 km do Rio Sado, este terreno bravio apresentava uma localização geográfica excelente. Neste meio de ninhures, de areia, mato, charneca, alguns sobreiros, algumas azinheiras, já aqui na transição para a periplanície do Alentejo, vai surgir uma localidade. O destino da charneca do Cartacho fica traçado quando o lavrador Manuel Joaquim Pereira decide doar ou vender, a preço quase simbólico, vastos terrenos à companhia de Caminhos de Ferro do Estado. Os terrenos seriam atravessados pela linha férrea do Val do Sado e neles seria construída uma estação para, e a partir dela, ter origem a derivação do ramal ferroviário de Sines, ligando assim o litoral do Alentejo ao seu interior. Era, primeiro que tudo, ao quilómetro 129, por ser mais fácil, fazer daqui, gizar a partir daqui o ramal para Sines. E o ramal para Sines tinha um objetivo, ligar o interior do Alentejo à sua faixa litoral, aproveitar o porto de águas fundas de Sines, que só agora é que está a ser aproveitado, e escoar duas coisas muito importantes do Alentejo: os trigos, alguma cortiça e outros bens agrícolas, mas também os metais. Escoar através desta linha até Sines e daqui depois para a exportação ou para o resto do país. Tinha de se dar um nome à estação. Optou-se pelo topónimo da povoação mais próxima e que não tinha caminho de ferro, Ermidas. Foi-lhe dado o nome de Ermidas-Gar. Eles primeiro determinaram o sítio, o quilómetro, e depois tinham que dar um nome. Olharam à volta qual é a terra mais próxima, chama-se Ermidas, então chama-se Ermidas-Gar. Podia ser chamado Estação do Cartacho, como as pessoas de Lousal chamavam-lhe Estação do Cartacho e não Estação de Ermidas.
Ao longo dos anos, os seus habitantes acabaram por lhe alterar o nome para Ermidas Sado, com o objetivo de a diferenciar de vez da antiga Ermidas. O topónimo Sado provém do facto da designação da linha férrea ser linha do Fão do Sado. Os meus primeiros familiares a vir para aqui foram meus avós maternos, que eram ferroviários. Na altura vieram da antiga linha do Sado, vieram da Torre Vã, onde estavam, portanto, sediados, e vieram, portanto, para Ermidas Sado, penso eu, na altura para dar início ao ramal de Sines. Isso está aprovado, não é? 1 de agosto, abriu 1 de agosto, temos o documento a dizer que vai abrir e temos depois a notícia na Gazeta dos Caminhos de Ferro, dizendo que abriu no dia 1 de agosto, trouxe entre Lousal e Alvalade, e com o consequente apiadeiro de Ermidas Gar. Até aproximadamente 1919, Ermidas Gar, em termos populacionais, resumia-se à estação e a alguns barracões dos ferroviários, à casa da guarda da passagem de nível e a um barracão que servia de casa de pasto. Pessoas ligadas aos caminhos de ferro, que são dos mais díspares pontos de Portugal, Algarve, Alentejo, a região aqui, a nossa região toda do Alentejo, da zona centro do país, o caso da família da senhora que primeiro nasceu aqui, a dona Rosário Godinho. Foi realmente o primeiro nascimento ocorrido em Ermidas Sado foi a minha mãe, muito perto do local onde nos encontramos. Beja, capital de distrito. A Sines, não é? O interior com o litoral, e Ermidas fica aqui distante. 48 de um lado, 50 do outro. Portanto, estava correta a estação de Ermidas. O início da construção do ramal ferroviário de Sines e da fábrica da moagem vieram trazer o impulso necessário. Foi a base do caminho de ferro para dar, portanto, vazão aos cereais e, portanto, suínos que eram produzidos aqui na região de Ferreira do Alentejo, que não tinha, portanto, escoamento. E na altura foi pensado, portanto, fazer uma estação aqui em Ermidas para realmente dar vazão a esses produtos ali produzidos. O lavrador Manuel Joaquim Pereira decidiu, pois, afurar grande parte dos terrenos a oeste do caminho de ferro, devido à procura de terrenos a que se fez sentir na altura. Com grande visão do futuro, teve o mérito de deixar sempre espaços largos e geometricamente corretos para as possíveis ruas, tendo dotado a terra de um traçado urbanístico correto, conferindo-lhe um aspecto moderno. Os arruamentos foram feitos pelo lavrador, que afurando de um lado da linha e afurando do outro, foi delineando as ruas, fez-lhe os regos para os passeios, para as ruas, delimitou, pôs estacas, e mais ou menos com os fios, com as cordas, iam marcando as ruas, e as ruas ficaram direitas, num reticulado de paralelas e perpendiculares, mais ou menos perfeitas, bem, e quando a Câmara aqui chegou, já tudo estava feito. Só faltavam os esgotos, a água e a luz, não é assim? Quando eu digo tudo, eu disse, mas isso foi muito depois de tudo. E então delineou estas ruas principais, pagavam X. As ruas que ficavam do outro lado, já próximo do Lousal, aquilo que na altura se chamava Aldeia das Cabanas, mais tarde Aldeia das Carochas, não é assim? Mas que eram só mesmo barracos. Ali não houve pedido nenhum, as pessoas chegaram ali e instalaram-se. Pediam ao lavrador, já vai um bocadinho para fazer uma barraca. Uma barraca, faz lá. As primeiras casas de pedra começaram a erguer-se. A primeira casa de pedra a surgir foi uma pensão, também com valência de casa de pasto e mercearia. A primeira escritura pública que houve aqui em Ermidas, registada em Santiago, que é de 4 de janeiro de 1918, e é feita pelo Sr. Licódio Lância, uma pessoa ali de Montes Velhos, ao Estrel, o tal que funda aqui a tal pensão, mercearia, casa de pasto, para os passageiros que em trânsito aqui aguardavam de noite para o dia pelo comboio para Lisboa. Não é? E mais tarde até para o ramal de Sines, mas isso muito mais tarde. Não é? Penso que teve visão para fazer o que fez. Ele foi a primeira, construiu a primeira casa em pedra aqui de Ermidas. Foi uma pensão
construiu uma pensão que, para lá de ser casa de pasto, era também mercearia e taberna, tudo junto. Esta foi de grande proveito para os passageiros, pois eram cada vez mais e tinham de pernoitar em Ermidas Sado, dada a parca circulação de comboios. A firma Pereira e Maceta de Ferreira do Alentejo, para explorar uma moagem, trazendo os trigos das planícies de Beja e de Ferreira. Eram moídos aqui, porque aqui o transporte era fácil, a estrada 75 existia, ligava Sines a Beja. Esta estrada permitia um acesso relativamente rápido, de Ferreira aqui, a moagem aqui, com o comboio aqui. As coisas foram-se compondo e o meu avô construiu mais casas, uma espécie de bairro onde viviam as pessoas que trabalhavam na lavoura com o meu avô. Nesta altura, e uma vez mais graças aos caminhos de ferro, existiam condições favoráveis ao início da vida industrial. Foi então construída a primeira fábrica, a moagem. Que trouxe logo dezenas de operários, fez um ramal próprio para o seu abastecimento e para o seu serviço, que ainda há aí vestígios dele. Denominada desde sempre de Sociedade Industrial Alentejo e Sado, o nome disto tudo. Nós estamos no Alto Sado, aqui à beira do Sado e à beira da periplanície alentejana e em pleno Alentejo. Portanto, Sociedade Industrial Alentejo e Sado é de facto um nome muito, muito feliz. Esta iniciou a sua elaboração a 14 de agosto de 1922. Com esta moagem, começou a consolidar-se o crescimento do tecido urbano. Os seus proprietários, confrontados com falta de casas, construíram em frente da mesma um bairro operário de renda gratuita que se iria juntar ao recém-inaugurado bairro do Sr. Lucádio Lança. Esta unidade fabril foi um dos polos catalisadores de gentes na fase de arranque da localidade. A região era também abundante em cortiça de boa qualidade. Essa característica, aliada à boa acessibilidade do local, fez com que a indústria da cortiça proliferasse. Ainda nos anos 20, sediaram-se em Ermidas Sado algumas fábricas de cortiça. A Brito e Gago, pertencente a uma sociedade entre dois senhores algarvios de São Brás de Alportel. A firma Manuel Afonso e Gonçalves e Douradinha. Esta última ainda hoje se mantém em plena elaboração, propriedade de descendentes de um dos seus fundadores. Foi em 1924 e foi o José Gonçalves, meu pai. O motivo era que estava no Algarve e o meu pai, enquanto não montou aqui algo para podermos ter aqui a família, formar a família, éramos 3 irmãos e então tivemos ainda 2 anos, ele veio para aqui em 24 e nós viemos em 26. Não, ele veio para aqui praticamente porque ele andava a fazer transportes, ele vendia peixe e vinha do Algarve com uma besta qualquer e depois voltava, levava umas coisas de cortiça, arranjou umas massas e depois pensou em vir para o Alentejo fazer vida. E como isto aqui era uma terra que estava em princípio e teve facilidades em arranjar terreno aqui próximo da estação, porque era uma das principais causas para transportar a cortiça para o Montijo, para Lisboa, para ver o caminho de ferro. Também foi uma das grandes vantagens que ele arranjou para isso. Durante os anos 30, aumentou significativamente o número de fábricas de cortiça. Estas deram um grande contributo para que Ermidas Sado não fosse tão afetada pelo desemprego que alastrava por todo o país devido à grande depressão dos anos 30. Muitas fábricas. Eu tenho a impressão que houve uma altura que havia aqui umas 10 ou 12, coisas umas maiores, outras mais pequenas, não é? Mas havia aí ali na Etiópia, ali naquele lado, havia fábricas por todo o lado. Entre os anos 30 e os anos 40, o cais de embarque estava sempre repleto de cortiça, não conseguindo, por vezes, a Companhia dos Caminhos de Ferro dar saída a tanta mercadoria. Ocasionalmente, os industriais tinham de esperar 2 ou 3 dias até que se procedesse ao embarque da mesma. Eu tenho a impressão que 1941 foi um ano bom da cortiça. Bom para
por exemplo, para os fabricantes foi bom, porque foi no ano do ciclone, houve muita árvore, caiu, foi uma coisa tremenda, de árvores e havia quantidades que se vendiam por preços que as pessoas não tinham condições para tirar a cortiça e isso, e então faziam-se bons negócios. Mas temos a 1928-29, ficámos tesos que não escrapamos. Ia ficar dinheiro de vender aos lavradores. Sem dúvida, a indústria corticeira constituiu um fator de atração de pessoas, sobretudo de algarvios, para Irmidas Sado. A parte oeste de Irmidas, não é? Foi toda ela construída, sobretudo no seu início, por pequenos empresários da cortiça, corticeiros e ferroviários. Por volta de 1925, existiam cerca de 250 habitantes e, naturalmente, começaram a surgir preocupações de caráter social, como a educação, a saúde, entre outras. Na altura, as crianças tinham de percorrer 5 km para frequentarem a escola no Lousal. Esta situação não era confortável. No ano letivo de 1928-1929, entrou em funcionamento a primeira escola oficial com cerca de 20 alunos. Mas aquilo naquele tempo era diferente. A malta nova jogava ao berlinde, brincávamos. Era jeitoso, não havia uma convivência muito grande entre a malta. E sempre nas Irmidas. Era a dona Laura que era a professora. Éramos aí uns 30 ou 30 e tal, ela chegava a ver a gente. Cresci aqui, lembro-me, como qualquer outra criança. Fiz aqui a escola, lembro-me que brincávamos, as nossas brincadeiras não tinham nada a ver com as de hoje. Fazíamos jantarinhos, tínhamos bonecas de trapo, jogávamos muitas vezes às 5 pedrinhas e jogávamos o jogo que hoje chamam a macaca e que nós naquela altura chamávamos o belho. E isto era entretenga. Lembro-me, juntamente com outras, de atar carrinhos de linhas aos sapatos que trazíamos para fazer saltos altos e caíamos grandes trambolhões. Mas divertíamos-nos. Foi engraçado. Recordo com saudade esse tempo. Primeiro, a estação e a linha de Val do Sado, depois, as obras do ramal de Sines e o ramal em si. Em seguida, a moagem e o seu movimento industrial. Por último, a indústria corticeira e os seus fundadores algarvios. O caminho de ferro, as fábricas e uma comunidade que nasce à volta de 3 entidades matriciais. Ou seja, a ferrovia, por sua vez, traz as fábricas, que são, neste caso, a moagem, que começa a elaborar em 1922, seguido depois das fábricas de cortiça, complementado com o facto da terra dar alojamento a muitos mineiros das minas de Lousal. Foi o meu avô paterno, veio viver para o Lousal, derivado à mina do Lousal em 1940, 41, e a partir daí a família do meu pai ficou por cá e pronto, e a partir daí nasceu a família. É um prazer morar cá até os dias de hoje e ser presidente junto de Irmidas. Paralelamente ao desenvolvimento industrial e ferroviário da localidade e ao consequente crescimento populacional, também o setor comercial, conjuntamente com alguns ofícios, conheceram um apreciável desenvolvimento. Desde a primeira casa comercial, a taberna do Sr. Pirangas, que servia às necessidades, sobretudo vínicas, dos ferroviários, que o setor comercial em Irmidas Sado não parou de prosperar. Em meados dos anos 20, o Sr. Manuel Joaquim da Buim instalou em Irmidas Sado uma grande casa comercial, a Casa Trancas. Além de mercearia, taberna e drogaria, era também posto farmacêutico, agência funerária,
depósito de carvão, posto de venda de combustíveis para veículos, loja de ferragens, entre outras coisas, chegando mesmo a ser um armazém de revenda. Foram surgindo outras casas comerciais com características idênticas às casas que tudo vendem. Relativamente ao topónimo Etiópia, que é sempre engraçado, falar um pouco, ele deve-se a uma figura típica que havia aqui, que era o Sr. João Padeiro, indivíduo de longas barbas, a bacunino, portanto anarquista, não é? E que era um indivíduo dado à chalaça fácil, à andota. Ele vivia na Etiópia, não é? E como ele era parecido, o rei da Etiópia era Haile Selassie, não é? E como ele tinha algumas semelhanças, passaram a chamar o rei da Etiópia, e daí ao sítio designar-se por Etiópia, passar a ser designado por Etiópia, foi um instante. Daí ficou Etiópia e deste lado Itália, não é? No início do segundo conflito mundial, Hermídas Sado estava comercialmente bem apetrechada, pouco ou nada devendo à sede de concelho. Era uma povoação que se fazia a si mesma terra de pioneiros. É também uma terra de peixeiros, uma vez que o peixe, a partir do momento que o ramal de Sines está ligado, há muita gente que vai buscar peixe a Sines, uns também vão até de bicicleta a pedaliam, e a partir daqui, nas suas pequenas motorizadas e outro tipo de transporte, distribuem por todo o Alentejo interior. Hermídas, que hoje está mesmo numa plataforma logística com as empresas de distribuição de peixe e transformados, mas tem uma longa tradição, entre elas alguns que agora que estão aqui em grande prosperidade, são filhos desses primeiros, família segundo, não é? E outros que para aqui vieram, mas Hermídas sempre foi uma terra onde se comeu muito peixe, porque havia sempre peixe fresco. Os seus comerciantes, as suas gentes, sabiam como ganhar dinheiro e prosperar. A estrutura comercial estava, pois, garantida e com solidez para o futuro. As décadas seguintes, apesar do período de guerra, vieram confirmar a prosperidade que vinha de trás. Mais gente, mais dinheiro, melhor comércio. A 14 de setembro de 1936, ficou concluído o ramal de Sines. Outro indicador do progresso social da aldeia foram os seus clubes desportivos e recreativos. A Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, originalmente formada por operários da moagem e ferroviários, começa a ser, a partir dos anos 30, uma associação virada para o jogo a dinheiro, onde só os mais abonados podem participar. Teve primeiro logo em 25 o 1º de Janeiro, teve depois nos anos 30 o Sporting do Benfica, mas isso era típico em muitas terras, não é? Equipas que tinham só esta função eram locais para jogar à carta, a dinheiro, a batota séria, mas estamos a falar de batota mesmo a séria, onde havia tiro, onde havia apostas que só com o revólver em cima da mesa, havia casas de prostitutas, pronto, era um autêntico faroeste nesse aspecto. Esses clubes acabaram e o Vitória Futebol Clube Hermidense foi fundado já nos anos 50 por um grupo de amigos amantes de futebol que tiveram aqui ainda boas equipas e que ainda hoje existem. Em 1965 é inaugurada a sede, propriedade do clube, situada na Rua 5, onde ainda hoje funciona. A terra vai crescer muito nos anos 40 e vai crescer também do ponto de vista político. É uma terra que é politizada. O caráter operário da maioria da população levou a que esta encarasse nos anos da guerra com alguma contestação e mesmo agitação. A grande carestia de bens de primeira necessidade, motivada pelo férreo racionamento que o governo decretara, aliada a uma maior crispação política inerente à evolução dos acontecimentos, conduziu a muitos conflitos de cariz popular por todo o país, aos quais o regime respondeu com particular violência. Hermídas Sado é um desses locais de contestação onde a PIDE fazia visitas regulares desde finais da década anterior. Os cafés estão pijados de gente sempre à noite. Não se discutia disto e daquilo, muitas das vezes em surdina. Sabemos hoje que o Partido Comunista teve em Hermídas Sado uma rampa de lançamento para as suas atividades no concelho, sendo Hermídas Sado, nos anos 40, apodada de comunista. Temos aqui elementos, por exemplo, do PCP, do Partido Comunista Português, que aqui vinham. O PCP conseguia sempre casas clandestinas para acoitar pessoas por todo o sul do país, e não só.
Aqui Ermidas era uma delas, tinha uma prensa manual para imprimir 2 jornais, o Avante, que era feito em papel de arroz, e o jornal do Camponês, o órgão dos camponeses do Sul, em pequena dimensão, pequeno formato, que sempre que chegava a pido a algum era engolido, era comido. E ali, de facto, sabemos que muitos homens, Bento Juscaraça e outros aqui passaram, Álvaro Cunhal por várias vezes aqui pernoitou, aqui esteve, encontrava-se ali junto ao Moinho do Cartacho com alguns homens daqui na clandestinidade. Havia-se a Rádio Moscovo aqui. Em 1943 é inaugurado o chafariz público, bem como o largo onde se situa. O chafariz é hoje uma espécie de ex-libris de povoação e situa-se no local de uma eira do lavrador Manuel Joaquim Pereira, que se converteu por batismo popular em Largo do Chafariz. Foi o primeiro na terra e mereceu honras de inauguração com presença do Bispo de Beja e Governador Civil. Não era ainda a rede pública de água, uma vez que esta vinha de um poço feito fora da povoação, chamado Moinho do Cartacho. A água vinha daí impulsionada por um motor até a um depósito que ficava debaixo do chafariz. Esta obra tornou-se no mais importante local de convívio e ainda o é, sobretudo nas noites cálidas de verão. Havia uns conjuntos musicais que abrilhantavam os bailaricos e, socialmente falando, íamos fazer piqueniques no 1º de Maio e na segunda-feira de Pascoela, como era a tradição, íamos comer para o Monte Silva, íamos andando até ao Monte Silva e acampávamos lá a comer e a beber e às vezes a dançar, a tocar acordeão, quem tocava, e outros dançando. Aqui foi sempre uma coisa fraca, não havia. Vinha aqui uma carrinha da Gulbenkian com livros para as pessoas que queriam ler, mas... Vinha uma carrinha com biblioteca itinerante que passava às pessoas porque não liam. Até as crianças não leem. E quem não lê fica menos culto, fica com menos cultura. Os anos 40 foram também muito férteis em atividades festivas. É nesta altura que surgem as primeiras encenações teatrais feitas por ermidenses, que culminaram já no final da década com a formação do grupo cênico recreativo ermidense. Na altura fazia-se muito teatro da Vitória, havia determinados acontecimentos, nomeadamente os bailes. Havia bailes que marcavam as pessoas, o baile da Passagem de Bano, o baile da Pinha, o baile do Carnaval, o baile de Santa Maria. As pessoas não estavam todas, penso eu, a interagir mais umas com as outras do que hoje. E tudo isso faz parte da cultura. É da mesma altura a realização de marchas, por altura dos Santos Populares, num período de grande convívio social entre os ermidenses, nomeadamente após a guerra. Só faltava mesmo a existência de um espaço onde estes pudessem desfrutar dos seus momentos de lazer. Com a construção do Cine Teatro Vitória, passámos a ter cinema, o que era uma maneira de nos dizer mais qualquer coisa. Percebendo isso, 2 empresários, um da terra e outro com interesses nela, João Briços e Francisco Guilherme de Silva Júnior, decidem criar um cineteatro em Ermidas Sado, com o nome de Cineteatro Vitória do Sado. O termos visto filmes já ajudava, porque passaram-se bons filmes ali no Cineteatro. Bons filmes, com pouco tempo de estreia em Lisboa, uma sala com qualidade, com um teto magnífico, em estilo modernista, do segundo modernismo português, na arquitetura. A 25 de março de 1950, a Novel Sala é finalmente inaugurada, funcionando às quintas, sábados e domingos, atraindo muita gente de outras localidades do concelho e fora dele.
era a maior sala de cinema da região, a qual proporcionou aos irmidenses, nos seus tempos áureos, espetáculos de revista, teatro e outros, com artistas e companhias famosas nos anos 50. Irmidas Sado entrava na nova década com uma importante mais-valia no âmbito recreativo e cultural. O tipo de desenvolvimento da década de 50 era incompatível com a situação de dependência em relação a Alvalade, terra rural e à época com um desenvolvimento económico estagnado. As coisas modificaram-se, esse aspecto modificou-se, quando Irmidas, que estava incluída, fazia parte da freguesia de Alvalade, tinha condições, era completamente independente de Alvalade. E então o povo queria constituir-se freguesia. Mas para ser freguesia era necessário ser paróquia. Tinha primeiro que ser paróquia. E para ser paróquia tinha que ter uma igreja. Para a criação da freguesia, formou-se uma comissão de 10 pessoas, que se deslocaram às várias instâncias distritais e provinciais para solicitar a sua fundação. Um dos requisitos indispensáveis era que fosse construída uma igreja de credo católico. E aí levantou-se o problema: como é que se consegue uma coisa dessas? E foi aí que recorreram à boa vontade da Sociedade Industrial Alentejo e Sado, cujo principal acionista era o engenheiro Milton, uma pessoa muito amiga de Irmidas e que prontamente resolveu a questão. Doou o terreno e custeou a construção da igreja. É pequena, mas é bonita. Em maio de 1956, é inaugurada a Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A igreja foi depois sagrada pelo Bispo de Beja. Escolheu como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Por isso, a nossa paróquia se chama a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Estavam, assim, criadas as condições necessárias para o nascimento da freguesia de Irmidas Sado. Torna-se freguesia a 24 de abril de 1954, com os limites do Corona, a freguesia das Inhas dos Barros, não é assim? E aquilo depois vai ser a freguesia da Abela, que já existia, e aqui o Roxo, que faz os limites com o que é depois a freguesia de Alvalade, mais pequena. O que acabou por acontecer em 24 de 4 de 1953. Para além da localidade, a freguesia passou a contar com Irmidas Aldeia, com o lugar de Valdeeira e, mais recentemente, com o lugar de Faleiros. Após a eleição dos corpos diretivos da Junta de Freguesia, realizou-se a reunião de abertura a 8 de junho de 1953, cujo presidente foi António Guerreiro Romano. A atividade da Junta no seu primeiro ano de vida foi movimentada, como de resto seria de esperar. A localidade precisava de importantes infraestruturas e a Junta tinha sido criada para colmatar essas carências, apesar das enormíssimas limitações orçamentais e de poder com que tinha de lidar. Comecei a trabalhar com 17 anos e recebi na escola, não havia nenhuma, a escola foi uma casa que o meu avô cedeu e que foi preparada para a escola. Tinha 2 salas e do corredor fazia-se o recreio, digamos assim. No ano letivo de 1954-1955, foi inaugurada a primeira escola construída pelo Estado. Em 1959, estabeleceu-se em Irmidas Sado uma nova igreja, a Evangélica Pentecostal de Confissão Protestante.
Um outro acontecimento de registro foi a chegada da eletricidade, que aconteceu a 2 de março de 1958. A localidade há muito que merecia tal melhoria, pois com a atividade comercial e industrial que apresentava, a falta de eletricidade era sem dúvida um entrave. Os anos 60 iniciam-se com uma significativa melhoria. A efetivação da rede pública de água e a respectiva distribuição domiciliária. Depois de dizer que Irmídas cresce muito, tem o seu epílogo, digamos, o seu clímax populacional em 58. É uma terra muito grande para a época, estamos a falar de 2.000 e tal habitantes só Irmídas, localidade, não é? Era bastante. Vivia aqui muita gente, tinha muitos armazéns de venda de produtos, mercearias, talhos, enfim. A eletricidade, a água canalizada chegam entre os anos 50 e os anos 60, não é? E Irmídas prospera. Depois também vai ser afetada pela imigração dos anos 60, a guerra colonial e a imigração aqui também tem o seu papel, perde população. Os irmidenses, à semelhança de outros portugueses de norte a sul do país, vêm partir alguns dos seus conterrâneos para as prósperas indústrias da península de Setúbal e para o estrangeiro. Depois de ter prestado serviços em várias estações da rede geral, de norte a sul do país, concorri para a estação de Irmídas Sado. Em 1960, a estação da CP tinha um movimento de passageiros e mercadorias muito elevado, prestando dessa forma um serviço social muito significativo para a comunidade. Havia diariamente vários comboios de passageiros e mercadorias, com paragem em todas as estações, que é muito importante, o que facilitava a vida das pessoas com menos recursos, porque os transportes particulares eram poucos. A dotação do pessoal era, na altura, cerca de 20 pessoas, com 3 turnos diários. A estação do Caminho de Ferro era um polo de atração para as pessoas que vinham simplesmente visitar a estação e ver os comboios. Não, havia pouco que fazer, então procuravam ir à estação só para conviver e ver os passageiros, etc. Os anos 70 são anos de poucas alterações na estrutura económica e social. Os setores económicos tradicionais mantêm-se. Apenas algumas serralharias de metalomecânica e o início da expansão da serralharia de alumínios imprimem alguma novidade na dinâmica económica irmidense. Estabiliza, digamos que a terra cristaliza. A terra tem o crescimento desta terra, começando em 15, ela vai sempre em crescendo até ao final dos anos 50. A partir de 60 tem ali uma certa quebra, com o abandono de algumas fábricas de cortiça, mudando-se para outros locais de grande zona de produção corticeira, nomeadamente na margem sul, ali da Península de Setúbal, e depois começa a cristalizar, a terra começa a cristalizar já com a democracia. Cristalizar num bom sentido, quer dizer, ela já é freguesia, até ela todos os arruamentos, os esgotos estão a funcionar, água canalizada, eletricidade, alguma expansão. Felizmente que as condições geoeconómicas de base que estiveram na sua origem e desenvolvimento posterior continuam a existir e a fazer-se sentir hoje, e em certo sentido, mais do que até há 100 anos. Só assim se explica que nos últimos anos, apesar do contexto de crise interna e externa dos últimos 6 anos, Irmídas Sado tenha sabido iniciar a sua recuperação e parar aquilo que parecia ser já o seu fado, o declínio e o empobrecimento. Mas não. Esta centenária vila apresenta-se em 2015 com um parque industrial de referência regional, o que a torna na primeira freguesia exportadora do município de Santiago do Cacém. Tem os Faleiros, o Val da Eira e Irmídas Aldeia agregadas
à freguesia. São também localidades que merecem toda a atenção e nós temos tido essa preocupação. Não só fazer e não dando resposta só dentro da localidade das Ermidas, mas sim também às povoações que pertencem à freguesia. De facto, calhou-me a mim, na qualidade de Presidente, comemorar os 100 anos e nós vamos, durante o ano 2015, dar uma resposta positiva a esse respeito no sentido de lembrar os que estão e os que já partiram, porque todos eles fizeram parte da história da freguesia. Os genes matriciais de Ermidas Sado continuam, pois, presentes e voltaram a fazê-la prosperar e a sorrir as suas gentes. Tudo isto graças à sua excelente localização, ao trabalho, denodo e criatividade dos ermidenses, e dos quais, que sendo de fora nela, viram um grande potencial, aos quais se juntou o empenho e a visão estratégica autárquica. Desenvolvimento ao qual os ermidenses, apenas e só, exigem agora solidez e continuidade. Sem dúvida. É uma terra, é uma vila, hoje é uma pequena vila, mas que eu tenho bons augúrios para ela. Assim, os de cá, não podemos estar à espera que outros façam, primeiro os de cá, saibam unir-se, as instituições que aqui existem, o Clube, a Cor Vermelha, a ADIS e outras que possam vir a existir e agora a ser reativadas, possamos fazer todos força, lobby junto de quem tem mais poder ao nível central e municipal, para que a terra prospere, porque se ela prosperar, prospera toda uma região, prospera todo um povo e prospera o país. E potencialidades existem, crime será se não forem aproveitadas as potencialidades que a nossa terra tem no contexto do Alentejo interior versus litoral. E vejo que no contexto geral as pessoas e os ermidenses estão felizes pelo trabalho desenvolvido até aqui. Ermidas é diferente de todas as outras. Acho que a pior coisa que pode ser é pessimista, não é? Não estou a ver com bons olhos o futuro de Ermidas. Eu acredito que Ermidas tem potencial para se desenvolver mais. As pessoas não precisam de estagnar. Os ermidenses são empreendedores e mostraram no passado. Basta que se mantenha essa força e Ermidas tem capacidades e potencial para se desenvolver. Não acredito que estagnemos. Eu vejo o futuro da vila com condições. Tem condições para ir para a frente. Assim, um passado com tanto dinamismo não pode cair em esquecimento na memória dos seus filhos. Antes, pelo contrário. A recordação, a imagem, a força que vem do passado deve, como já parece estar a acontecer, voltar a animar a sua alma criadora, colocando-a novamente na senda do progresso, caminho de onde nunca se deveria ter afastado. Confiemos, pois as condições existem e os factos mais recentes parecem confirmá-lo. Entre a planície e o mar, onde dá gosto viver. É uma vila com a rebeldia e entusiasmo da juventude, mais a persistência e o saber dos mais velhos. O gigante adormecido. É a minha casa. É a casa onde eu